filho de uma e que não era filho da outra, que a palavra vai dizer que tinha duas meretrizes, prostitutas, que trabalhavam em casa se vendendo, se prostituindo, e vai dizer que uma dormiu em cima do seu próprio filho e o matou, e antes que amanhecesse ela trocou o filho morto e pegou o filho da sua amiga que estava vivo. E a palavra de Deus vai dizer que todas elas começam a questionar Salomão, que meu filho é meu filho, é meu filho, e Salomão, com sabedoria do Senhor, vai dizer assim: então tá bom, então me dá uma espada, eu vou partir ao meio e cada um vai ficar com uma parte do seu filho. É isso que é um juiz justo. Mas se nós formos olhar para esse lado, assim, não, mas esse é um juiz cruel, como vai matar uma criança? Aleluia, Jesus. Mas aquele que tem sabedoria do Senhor sabe o que está fazendo. Porque quando Salomão fala assim: me dê uma espada, eu vou partir essa criança ao meio. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer que a verdadeira mãe fala assim: não, meu rei, não mate essa criança, deixa que viva com ela. Porque o que aquela mulher estava dizendo? Porque a verdadeira mãe não quer que o filho morre. Ela prefere estar distante do filho, mas que o filho seja vivo. Aleluia, Jesus. Então Salomão olha e fala assim: eu achei a verdadeira mãe. Essa é a mãe. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes, irmão, o mundo lá fora é assim. O mundo lá fora fala assim: se não vai ser meu, também não vai ser teu. Aleluia, Jesus. Se eu não conseguir, tu também não vai conseguir. Isso o mundo lá fora. Mas aqui dentro é assim, nós falamos assim: se Deus te abençoou, pode ficar, porque o Senhor merece. Isso é a vida do crente. Isso é a vida de uma mãe, de um pai de família. Aleluia. Nós temos que ser justos. Nós temos que ser justos todo o tempo. E isso que faltou em Judá. Então vai dizer que chega um tempo, a sua mulher falece, e vai dizer que ele faz tosquear as suas ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. Aleluia, Jesus. E vai dizer que ele indo àquele lugar aonde Tamar morava, vai dizer que quando ele estava chegando, Tamar ouviu dizer que Judá estava chegando àquele lugar, na tosquia das ovelhas. E vai dizer que Tamar, ela tira sua roupa de viuvez e veste uma roupa normal e cobre seu rosto com um véu. E vai dizer que Judá, olhando de longe, achando que ela era uma prostituta. Aleluia, deixou deitar-se com ela. E a palavra de Deus vai dizer que Judá chama ela e fala assim: deita comigo. E ela fala assim: o que tu irá te dar em troca? E Judá fala assim: então eu vou te dar um cabrito, um carneiro. Aleluia, Jesus. Mas aqui eu não tenho. Eu vou mandar trazer outro dia. Então Tamar, já sabendo quem era, Tamar falou assim: não, eu deito, eu faço, mas você vai me dar um penhor. Vai dizer que Judá deixa o penhor com ela, que era o lenço, o selo e o seu cajado. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que Judá coabita com ela e vai embora. Vai dizer que passando 3 meses, vai dizer que Judá ouve dizer que Tamar estava grávida. Então ele vai dizer assim: essa mulher adulterou, porque essa mulher não poderia deitar com ninguém, porque ela ainda pertencia à minha família. Mas ele não querendo, ele questionou, porque se ele quisesse ela pertencer à sua família, ele já teria dado ao seu filho mais novo, que já estava grande naquele momento. Então o que eu quero dizer para os irmãos que Judá fala assim: então ela adulterou, ela pecou. Vai dizer que Judá fala assim: então tira ela da tenda para fora para que venha ser apedrejada. Aleluia, Jesus. É o ponto onde eu chego, que eu falei que Jesus, da mulher que foi pega em adultério, Jesus fosse aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Vai dizer que dos mais velhos aos mais novos todos foram embora. Aleluia, Jesus. Então Judá fala assim: então tira ela para fora, para que venha ser apedrejada até a morte. Aleluia, Jesus. E quando Tamar ouve aquilo que Judá falou, Tamar fala para o servo de Judá, fala para aquele juiz, fala assim: ó, eu adulterei, eu deitei com o dono desse cajado, o dono desse lenço e o dono desse selo, com esse que eu adulterei. E vai dizer que quando Judá olha aquilo, pertencia a ele. Então Judá, naquele mesmo momento, vai dizer que ele se converte ao Senhor. Porque a palavra de Deus é tão interessante, irmãos, que naquele mesmo momento, Judá fala assim: não atire a pedra dela, porque eu sou mais pecador do que ela. Naquele momento, o Espírito Santo entra em Judá, e Judá começa a reconhecer aquilo que era para reconhecer desde antes. Porque muitas das vezes nós só queremos criticar, muitas das vezes nós só queremos apontar o dedo. Mas assim como o Senhor Jesus disse, que antes que nós viemos tirar o siso do olho do nosso irmão, nós temos que olhar para a trava que está no nosso olho. E isso que Judá não estava fazendo. Mas quando chegou um momento, Judá sabia que para ele era o fim. Porque se ele falasse assim, então apedreja,
Porque todo aquele que foi pego em adultério, os dois teriam que ser mortos. Então Judá fala assim: não apedreje, porque eu sou mais pecador que ela. Aleluia, Jesus. Então, só para finalizar, irmãos, então Judá foi um juiz incorreto. Mas quando chega um momento na vida, assim como foi na vida de Saulo, ele achava que estava fazendo o que era certo, mas fazendo de uma forma errada. Judá estava achando que estava certo, mas de uma forma errada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo habita no homem, é um novo homem, é uma nova criatura. Então foi isso que aconteceu na vida de Judá. Judá estava andando nos caminhos tortos. Judá estava andando com pessoas tortas. Aleluia. Mas a partir do momento que o Espírito Santo habitou em Judá, a partir do momento que ele reconheceu o seu pecado, que ele se arrependeu, aleluia, Jesus, porque a vida do crente tem que ter renúncia, a vida do crente tem que ter arrependimento, aleluia, Jesus. Sem arrependimento, sem renúncia, nós não veremos ao Senhor, aleluia, Jesus, porque a palavra de Deus diz: sem a santificação, a qual não veremos a Deus, aleluia, Jesus. Então a palavra de Deus vai dizer que Tamar era engravida do seu sogro, então vai dizer que ela dá à luz a duas crianças, aleluia. Só para finalizar, irmãos, vai dizer que concebeu, deu à luz, havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu que quando dava à luz, um tirou a mão para fora, e a parteira tomou e colocou em sua mão um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que quando o menino retirou a mão, eis que o seu irmão saiu primeiro, e se chamou Pérez, porque esses têm rompido. Então, interessante, irmão, só para finalizar, só para não entender a mensagem do Senhor. Vai dizer que Tamar é uma mulher, uma viúva desonrada, uma viúva sem valor. Então vai dizer que ela consegue dar luz a duas crianças. E vai dizer que o primeiro que colocou a mão para fora foi chamado de primeiro. E colocou um fio vermelho no seu braço. Mas vai dizer que esse mesmo recolhe o seu braço para dentro do ventre da sua mãe. E vai dizer que aquele que seria o segundo saiu primeiro, que se chamou Pérez, porque esse tem rompido. E foi da linhagem de Pérez que veio nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E isso que eu falei para os irmãos, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. O Senhor sabe aquilo que dá a vida de cada um. E muitas das vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. E nós queremos questionar, mas apenas nós temos que dobrar o nosso joelho e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Aleluia, Jesus. A oportunidade de vida. Aleluia, Jesus. Então isso que foi na vida de Tamar, era uma mulher desonrada, uma mulher que não tinha valor, mas o Senhor honrou, porque o Senhor é o justo juiz, e esse justo juiz se faz presente nessa noite, para ajudar a minha e a tua causa nessa noite. Aleluia. Então que nessa noite nós possamos sair daqui renovados, que nós possamos sair cheios da presença do Senhor, que nós entendemos que é melhor estar na casa do Senhor, do que estar com promessa fora da direção do Senhor, que nós possamos estar na presença do Senhor 24 horas por dia, porque se o Senhor habita nesse lugar, Ele tem que estar primeiro no nosso coração, porque o Senhor, assim como Jesus Cristo disse que eu derrubarei esse templo, em 3 dias eu reconstruía, e aquelas pessoas não entenderam, assim: mas como tu vai derrubar esse templo, que meus pais, meus avós demoraram não sei quantos anos para levantar, tu vai levantar em 3 dias, mas o que Jesus Cristo estava dizendo, irmãos, Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Ele estava dizendo: eu derrubarei esse templo, em 3 dias eu reconstruí. É isso que Jesus fez. Jesus ele se entregou na cruz do Calvário, e ao 3º dia ele ressuscitou. Isso que Jesus estava dizendo, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Então é isso que o Espírito Santo quer nos dizer nessa noite. Aleluia, Jesus. Aquilo que era a nossa condenação, aquilo que era para a morte, o Senhor entregou vida. Aquilo que era para a perdição, o Senhor entregou salvação. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Que nós possamos ir para os nossos lares, com a presença do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.